hoje tudo pode acontecer, até pode acontecer que o João Vasco venha a receber uma medalha. João, já estás preparado para receber a tua medalha, 10 de junho? Só se for ao almoço e se cair alguma coisa em cima da camisola. O 10 de junho é o dia da raça, como nós nos lembramos. Aliás, Aníbal Cavaco Silva recordou há algum tempo, há pouco tempo, que era o dia da raça. Hoje eu tenho que sublinhar, acima de tudo, é a raça, o dia da raça. E prepara-se o Presidente para dar medalhas a pessoas que, independentemente do mérito que têm lá nas suas empresas privadas, não me parece que tenham feito grande coisa do ponto de vista social, quando o país precisa, de facto, de uma revolução social, de outro tipo de olhar sobre a sociedade. Estar a dar a Zena Albava e outras pessoas, sem demérito para as pessoas em questão, obviamente, medalhinhas do 10 de junho, na Guarda, revela que Aníbal Cavaco Silva continua completamente aliado tudo e todos. Aliás, este fim de semana Cavaco veio dizer que a economia estava no bom caminho. E vai daí, 2 horas depois, soube-se que o governo português pediu mais tempo à Troika, que já se foi embora, para poder vir a receber um cheque por causa de não sei o quê, do Tribunal Constitucional. O caos é geral. No dia da raça, o que é que a gente comemora? Comemora o grande capital. Comemora o grande capital, que não teve perdas de maior no período em que estivemos sob ajustamento, que até teve um pacote específico de ajuda do Estado e vindo da Troika, em vez de comemorarmos um espírito, de facto, que podia ser bem português, que é como é que nós nos desenrascamos, sem violência nas ruas, sem caos absoluto político, como houve na Grécia, durante este período, em vez de celebrar Portugal, Cavaco Silva vai celebrar aquilo que de facto gosta. Eu gosto de ficção científica, ele gosta do grande capital. Isto não é Portugal, isto é a cabeça retorcida de Cavaco. Alguma razão teve António Barreto, quando se afastou, quer da Fundação e antes das comemorações do 10 de junho. E eu tenho pena, muito sinceramente, que não se aproveite o 10 de junho, que não devia ser o 10 de junho sequer, não é? Há datas melhores, como o 5 de outubro, para comemorar o Dia de Portugal, Frederico, ou Paulo, não sei. Paulo. Bem, esta coisa do Dia da Raça e do Cavaco Silva revela, eu acho que revela uma coisa, que é a pequenez. Revela não, nós já sabemos o que é que a Casa gasta, eu pelo menos sei isso desde que o homem foi Primeiro-Ministro. Mas expõe, é melhor dizer assim, expõe a pequenez, eu ia dizer intelectual, mas é mais do que intelectual, é a pequenez em geral, dessa figura que preside aos destinos da pátria. O homem é de facto pequeno, limitado, provinciano, parolo, mas nós já sabemos isto tudo. Nós já sabemos isto tudo. Acontece que este país se confunde com o Cavaquistão. Não é só aquele centro do país, Viseu e tal, que foi a base eleitoral das maiorias absolutas que o homem teve. Recordo, o homem teve maiorias absolutas. Não é só aí, foi também depois quando lhe deu não apenas a eleição, como a reeleição para Presidente da República. Portanto, de facto, o país eleitoral, ou uma parte deste país, confunde-se com Cavaco. É Cavaco. E isso é preocupante. Mas pronto, mais preocupante do que isso, na minha opinião, a sério, mais preocupante do que isso, estarmos a assistir aquilo a que eu chamo o longo outono, vem aí o longo inverno da direita. Já estamos em pleno plano da direita e vem aí o longo inverno da direita. E esta coisa do Cavaco e deste governo já agora é apenas o outono. Preparem-se para o pior, preparem-nos para o pior, porque o que vem aí é ainda pior. E é aí que entra esta história do 10 de junho. O simbolismo, que é o outro lado das medalhinhas, este simbolismo do país empresarial, dos empresários, portanto, dos donos da nossa economia, dos nossos donos, portanto, a apologia dos nossos donos, a apologia das pessoas que efetivamente
ficam com tudo, ou ficam com a maior parte daquilo que os portugueses produzem no dia-a-dia, essa apologia revela, para mim, a desagregação da sociedade. A desagregação da sociedade do ponto de vista dos laços sociais, a desagregação da própria economia, que passa a ser uma coisa feudal. Pronto, e é isto, quer dizer, Cavaco, para mim, é o Portugal feudal, nem sequer é o Portugal salazarista, é o Portugal feudal que regressa. É um pouco... vamos ver, o 10 de junho sempre foi uma data que até era comemorada no tempo do Estado Novo. Portanto, marca a morte do grande poeta, o dia da morte do grande poeta Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas, o nosso grande épico de literatura e que nos identifica perante o mundo com as histórias das nossas descobertas. Mas desde 1975, mais provavelmente desde dia 11 de novembro de 1975, que o 10 de junho já não faz grande sentido, porque desde esse dia nós regressamos às fronteiras de 1485, não é? Portanto, ao início da conquista da expansão marítima. Portanto, o 5 de outubro poderia ser uma data mais viável, mas nem sequer o 5 de outubro já sequer é feriado. Portanto, já nem sequer é essas situações. Tanto mais que eu até chamo a atenção que o próprio 5 de outubro já não tem grande simbolismo, porque nem sequer o PS acreditou no 5 de outubro para fazer as suas eleições primárias e preferiu o dia do 28 de setembro, que tem o simbolismo da maioria silenciosa, aquilo que levou à admissão do Spínola, depois de não haver a aderência popular, ou pelo menos ter sido boicotada a aderência popular em 74, há 40 anos. Mas isso ficará já para outras discussões. Portanto, os simbolismos vêm realmente quando um povo acredita no simbolismo do que está a acontecer. E o 10 de junho, há já muito tempo que as pessoas não percebem o que é o 10 de junho. Deixaram de acreditar nesse simbolismo. Acaba por ter só o simbolismo do grande capital, como diz o João Vasco, e do feudalismo, como diz o Paulo Querido. Portanto, eu não estou a ver também, não me sinto animado pelo 10 de junho. Não sei o que é que vai ser. Sabes o que eu acho, Frederico? É que neste 10 de junho vai levar uma comenda o Álvaro Amaro. O Álvaro Amaro. Pois bons serviços prestados ao cavaquismo. Ao cavaquismo, quer dizer, vamos lá ver, nós estamos a celebrar o cavaquismo, como diz o Paulo e bem, ou estamos a celebrar Portugal. É que Portugal tem aqui coisas que merecem a pena ser celebradas. Não quer dizer que tenha sido um país muito inteligente, nem que tenha sido uma coisa muito grande. Porque é assim, o Infante Henrique era um pirata, tinha carta de corso e obrigavam os capitães a ir mais para baixo para ir buscar ouro e escravos. E se os gajos não descessem em Costa da África, prendia-os e dava-lhes pancada, nunca houve escola de sagres, nunca houve nada disso, não é? Foi um interesse pura e simplesmente comercial. E à bruta. E o Infante não era nada inteligente, era uma besta até que tinha uma fábrica de sabões, aliás, ele tinha o monopólio dos sabões em Portugal nessa altura, entre outras coisas, e as tensas que ia recebendo. Era a costela inglesa. A mãe era inglesa. A mãe era inglesa e o Papa gostava. Agora, nós temos que perceber que Portugal tem aqui algumas coisas interessantes. Somos o país com as mais antigas fronteiras da Europa, se descontarmos ali o regime filipino, em que as fronteiras se mantiveram integrais, não é? Não há grande diferença, há a questão da Olivença, que também pouco interessa. Agora, Portugal pode ser celebrado e isto podia ser aproveitado. Eu acho é que são burros, porque até para o governo, se tivessem lá alguém decente e não os maduros do costume, percebiam que este 10 de junho, depois de uma derrota nas europeias como tiveram, e perante o caos dos socialistas, este 10 de junho podia ser uma grande festa, onde Portugal se reinventasse do ponto de vista, como na Expo, como na Lisboa 94, e dar aqui um impulso inteligente. Não. Esta gente é tão limitada de facto, é tão pequena de facto, que decidiu dar uma medalha a Maria João Avilés, com certeza, pelos serviços prestados, e ao Álvaro Amaro, e ao Zé Albava, que na companhia e levou-o para o Brasil. E aos Hortosórios, e aos não sei quantos que pegaram. E ao Mexia, que é o gestor chinês da energia portuguesa, que temos das energias mais caras, temos a energia mais cara que em Estocolmo, por exemplo. E, pá, esta gente está-se marimbando, e sinceramente, ninguém... Devíamos fazer o 11 de junho ou o 5 de outubro, de facto, que é uma festa paralela, para mostrar a esta gente que esta gente está a mais. Ou então, somos nós que estamos a mais em Portugal. Porque pode haver essa hipótese.
Exato, João. Eu acho que, quer dizer, para o Cavaquistão, a outra metade do país, ou talvez um bocadinho mais de metade, está claramente a mais. Não é? E o problema é que durante, enfim, 30 anos, os dois lados de Portugal, mais ou menos, enfim, coexistiram democraticamente. Não é? E com esta história de esta maioria, este presidente, este governo, isso desfez-se, esse equilíbrio desfez-se completamente. E é por isso que nós estamos agora na saída deste período horrível, não é? Que condicionou fortemente, que empobreceu fortemente a maioria dos portugueses, que condicionou negativamente a economia. Nós vamos sair deste período de ocupação da Troika, que isso é embora sendo verdade, foi Não sobretudo... vamos, Paulo, não vamos. Foi sobretudo... Sim, mas foi sobretudo um pretexto para este lado tomar as rédeas disto e transformar Portugal. Eles efetivamente transformaram Portugal. E por onde é que transformaram Portugal? Acabaram com a noção daquilo que é público, acabaram estão a destruir todos os símbolos que tinham a ver com o público, com o nacional. Portanto, isto tem a ver com a visão mesquinha deles, não é? Que não veem para além dos bavas deste. E eu, com todo o respeito que tenho, e tenho por algumas das pessoas que vão receber medalhas, por alguns dos gestores, coitados, que não mereciam nada, nem pediram serem transformados nos heróis desta pequenez, não é? Esta pequenez. Merecem ser heróis desta pequenez. Pronto, mas esta pequenez, o problema não é esta pequenez existir, porque, pronto, depois há o outro lado, que é a minha pequenez, as pessoas que são, portanto, que têm uma ideia da sociedade enquanto coletivo e não enquanto bando de saque organizado. Portanto, mas essas pessoas agora não têm, e esse é outro drama, não é? E é por isso que nós temos que nos preparar para este longo inverno, é porque, quer dizer, aquilo que era a social-democracia, não é? Portanto, aquilo que era o centro e o centro-esquerda, para já não falar da esquerda, não foram capazes nem de travar o processo, nem de apresentar uma alternativa e, portanto, nós estamos sufocados pelo Cavaquistão. O Cavaquistão, de Cavaco primeiro e único do seu nome, esperemos, por assim dizer. Ele venceu, é verdade, Paulo, ele venceu 5 eleições das 6 em que concorreu, sendo que a única que ele perdeu, ele depois recandidatou-se e venceu-a 2 vezes com a sua maioria. Mas, na realidade, esta última eleição de Cavaco, ele representa apenas 20% do eleitorado. 80% da população não votou em Cavaco, portanto, nem sequer há 50%, nem sequer o país está dividido. Por isso, simplesmente, o país está adormecido nesse sentido. O 10 de junho, como o João bem diz, poderia ser uma data para acordar, para fazer qualquer coisa. Mas continua a ser uma data para adormecer. Portanto, é apenas essencialmente isso. É pena. Notas finais, Paulo querido. A minha nota final vai para esta história do... Já estou a rir. Esta história do Diogo Morgado ir ser ator da Guerra dos Tronos. Isto é uma coisa inimaginável no jornalismo português. Só secundando, inimaginável no jornalismo português, e eu acho que deveríamos falar disso com alguma atenção e analisar esse caso, mas de repente até pode ser uma boa ideia. Ainda vamos ter o Diogo Morgado graças a isto na Guerra dos Tronos. Eu tenho a certeza. Isso é uma notícia falsa que foi plantada na net e que os jornais foram atrás, só para quem não tenha acompanhado. A minha nota final é para agradecer a Pacheco Pereira e a Marcelo Rebelo de Sousa por continuarem a causar o caos no PS devagarinho, às quintas e aos domingos, num belo serviço ao PSD que o PSD nem sequer reconhece. Lá virá o tempo. Um abraço.